A graça e a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia em 1 de Pedro, capítulo 4. Nós vamos examinar hoje o versículo 7 até o versículo 11. Semana passada, nós iniciamos o capítulo 4 de 1 de Pedro e analisamos dos versos 1 aos 6, quando Pedro nos exorta a nós manda nós nos armar. Como assim? Armar-nos da mente de Cristo. Tendo a mesma postura que Cristo teve diante do pecado e diante da perseguição. E Pedro vai dizer que o resultado de ter um compromisso com Cristo e uma postura resoluta de armar-se da mentalidade de Cristo é que nós vamos sofrer acusações dos incrédulos. E Pedro disse que eles iam nos acusar porque no outro tempo nós andávamos como ele. E agora nós não corremos nas coisas mais desenfreadas. E Pedro diz que, seguindo Cristo como modelo, e tendo a mente de Cristo, armando-se com a mente de Cristo, com a resolução de ser obediente ao Senhor aqui e andar em santificação, nos abstendo daquelas práticas que nós vivíamos, Pedro vai dizer que o resultado disso vai ser uma ruptura com aqueles que nós antes compactuávamos, e eles irão nos acusar. E hoje, Pedro sai agora da nossa relação com o mundo ímpio, que nós estudamos semana passada, e agora ele vai mostrar agora da nossa relação dentro da nossa comunidade. Obrigado, meu querido. Dentro do nosso contexto, de peregrino para peregrino, de cristão para cristão. É agora que Pedro vai tratar sobre isso. Capítulo 4, versos 7 ao 8, versos 7 ao 11, posso ler? Diz assim, o apóstolo Pedro: o fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos, estejam alertas, dediquem-se à oração, sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus, que em suas múltiplas formas. Se alguém fala, façam como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com força que Deus provê. De forma que em todas as coisas, Deus seja glorificado mediante a fé em Jesus Cristo. A quem seja glória e o poder para todo sempre. Amém. Queridos, eu quero meditar à luz desse texto no seguinte tema: vivendo na perspectiva do fim. Vivendo na perspectiva do fim. Porque é isso que Pedro está alertando as 12 tribos dispersas às quais ele escreve. Essas 12 tribos que estavam lá na Turquia, que é a atual Turquia agora, Pedro vai dizer agora, irmãos, qual é a nossa postura, qual é a nossa conduta diante da perspectiva da iminência do fim de todas as coisas. Pedro agora vai nos mostrar e nos alertar, nos instruir, nos exortar acerca de como devemos viver ante a perspectiva do fim de todas as coisas. A primeira coisa que eu quero destacar, o futuro já chegou, irmãos. Capítulo 4, verso 7, só a primeira frase. O fim de todas as coisas está o quê? Próximo. Pedro, ele é categórico e contundente, ele diz, o fim
de todas as coisas está próximo, ou seja, o intervalo. Qual é o fim de todas as coisas? O intervalo entre a primeira e a segunda vinda é o tempo do fim. As pessoas querem fazer escatologia e a Bíblia diz assim, olha, nos últimos dias. E eles acham que os últimos dias é os que vai surgir. Não, os últimos dias, queridos, foi inaugurado da primeira vinda de Cristo. Isso começou ali, os últimos dias da era final. Então eu quero que entenda que, mas o fim do fim está mais próximo. O fim do fim está mais próximo hoje do que no passado. Irmãos, entenda bem, estamos às portas da eternidade. Eu quero que você entenda isso. Estamos às portas da eternidade. O dia final se aproxima. E esse era o entendimento dos escritores neotestamentários. O intervalo entre a primeira e a segunda vinda vai consumar todas as coisas. Obviamente nós seremos arrebatados. Mas quando Cristo vir, estabelecer o reino milenal, e depois disso, Ele irá fazer novos céus e nova terra. Irmãos, então o fim de todas as coisas está próximo. Essa é o alerta de Pedro. Portanto, sejamos criteriosos e sóbrios. E ele manda que a gente armasse de Cristo, da forma de pensar. Foi o que ele tinha falado na semana passada. E isso ficou bastante claro para nós. Que aqueles que estão fora da igreja de Cristo, aqueles que estão fora do arraial de Cristo, eles, na verdade, irmãos, nos acusam porque nós não compartilhamos as mesmas coisas que eles compartilham. Só que hoje Pedro vai falar de como funciona dentro do nosso contexto, dentro da nossa comunhão, entre nós, a igreja de Cristo. Quando Pedro diz assim, o fim está próximo, o fim de quê, irmãos, é que está próximo? Qual é o fim que está próximo? Essa é a primeira coisa que nós devemos pensar. Fim de quê, Pedro? O fim de quê é que vai se acabar? E eu quero que vocês entendam, irmãos, que é o fim desse período que nós estamos vivendo. Esse período de pecado, de violência, de morte, de dor, de tristezas, de angústias. Quando Pedro diz assim, irmãos, o fim está próximo, é o fim desse mundo de Adão. Esse é o fim dessa era que se iniciou lá no Jardim do Éden. Depois da queda, obviamente. Então, esse fim que Pedro está se referindo aqui é a era, o fim deste período, que é o único que nós conhecemos, que nós nunca vivemos, e a sociedade, depois de Adão, nunca viveu outra história, outro período, outra vida que não seja uma vida debaixo do jugo do pecado. Nunca existiu, irmão, pós-queda, um momento que a civilização não viveu guerras, morte, dores e sofrimento. Nós só conhecemos esse tipo de mundo, porque é o mundo de Adão. E este mundo, esta era, Pedro diz, vai ter fim. Nós nunca vivemos em outro mundo, senão o que vai desde a queda dos nossos primeiros pais até a vinda de Cristo. Nós não vivemos outro. A era do mundo caído. E a era do mundo caído já vem durando, irmãos, olha, muito tempo. Séculos e séculos, milênios e milênios do mundo caído. Já vem durando muitos anos. Mas, glória a Deus e felizmente, não vai durar para sempre. O caos e o mal vai ter um fim, irmãos. As dores, a morte e o luto e essas tragédias que nós vemos já tem prazo de validade na agenda do Cordeiro.
tem um dia que ele vai pôr fim ao mal, à maldade e aos malvados. E Pedro, irmãos, nos diz hoje que esse mundo, esse tempo dos fins, desse mundo caído, não vai durar para sempre. E ele diz que já está próximo. E é isso que ele quer que vocês tenham em mente. Não é para você marcar a data, não. Não é para isso. Mas é para que você viva nessa era, sabendo que os dias delas já estão contados. Você vive num período da história que vai passar, meu querido. Todas as coisas que quando você sabe que elas vão terminar, e você olhar assim e dizer, eita meu Deus, isso vai ter um fim, sabe o que é que isso te ajuda? A focar nas coisas que realmente devem ser focadas. Porque quando nós perdemos a perspectiva escatológica e das coisas que nós devemos ficar os nossos olhos, nós ficamos distraídos. E aí não sabemos, diante de tantas coisas, de tantas demandas, de tantas imposições, o que de fato priorizar. E ficamos bêbados, ébrios, entorpecidos de informações, entorpecidos de propostas que são, na verdade, quimeras, miragens, neste deserto. E Pedro está dizendo que o foco é esse. Gente, vai passar. Porque o fim está próximo. E Pedro diz a nós aqui, aos autores originais a que ele estava escrevendo, que nós devemos entender que não só aqui, mas em outros lugares, a vinda de Cristo e essa perspectiva dela é para que nós possamos, irmãos, colocar as coisas no eixo e termos uma postura diferente. Não uma postura de negligência, não uma postura de como se Cristo nunca mais fosse vir. E vocês sabem que tudo que Deus prometeu se cumpre ipsiliteri, isto é, ao pé da letra, literalmente, cabalmente. Todas as grandes coisas que tinham de acontecer, já aconteceram. Por exemplo, antigamente, no Antigo Testamento dizia que o Cristo ia encarnar, ele veio e encarnou. A encarnação do Messias que foi prometido pelos profetas já aconteceu. A morte anunciada pelos profetas, por Isaías 53 e em outras passagens veterotestamentárias, isto é, do Antigo Testamento, a morte do Messias também já aconteceu. A ressurreição dele anunciada no Antigo Testamento também já aconteceu. Já foi declarada. Ele já subiu aos céus e está à destra do trono de Deus, nas alturas, de onde ele comanda a sua igreja na obra que ele nos chama a fazer. E é isso que Pedro está querendo nos alertar, para esse grande passo da história, do qual vai ter fim. E ele está dizendo, o Messias que veio, ele vai voltar. E ele vai julgar. E o desfecho final, antes dele estabelecer novos céus e nova terra, é que ele vai estabelecer o trono branco e vai julgar vivos e mortos. E os que não forem encontrados no livro da vida serão lançados no lago de fogo e enxofre. E o texto diz que no dia do trono branco, o texto diz que não se acha lugar para ele, nem nos céus nem na terra, ou seja, ninguém sabe se vai ser nos céus ou na terra, ou seja, é como se diante do julgamento de Deus, a terra e os homens vão ser julgados e os céus passando, a terra passando, para eles ficarem diante do Cordeiro, que os julga com o olhar de fogo. E abriram-se os livros, no plural. Que livros são esses? Os das obras mesmo. E abriram-se outro livro,
que é o da vida. Mas por que abrir o livro da vida? Porque se o livro das obras os acusa, o da vida não os defende. E Jesus diz que aquele que proferir qualquer palavra leviana, ele dará conta no dia do juízo, inclusive de pecados que os ímpios cometeram, que nem sequer está lembrado, mas está todos registrados nos anais do Santo Tribunal de Deus. E o Senhor vai julgar exatamente o ponto. É esse. Nós não sabemos, irmãos. Mas o fato é de que Cristo Jesus, ele vai julgar toda a terra. O Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o poder de julgar. Está escrito lá em João. O próprio Jesus dizendo isso. O mesmo Jesus que lá em Mateus diz assim, 11, versículo 28, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, vinde a mim. Venham, venham, venham. No mesmo Mateus, agora no capítulo 25, vai dizer assim, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Vinde a mim, vinde a mim. Mas um dia quem não escutou, vinde a mim, vai escutar. Apartai-vos, apartai-vos, malditos, para o fogo eterno. E aí, por que é que Pedro está querendo nos dizer, ei, o fim está próximo? É para quê? Para a gente agora começar a marcar data? Não. Ele está dizendo é para que nós possamos viver a vida com discernimento à sombra da eternidade. É isso que ele diz no versículo 7. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, ou seja, sejam criteriosos e estejam alertas. Se o fim de todas as coisas está próximo, nós devemos viver hoje como se Cristo fosse nos arrebatar amanhã. Voltar amanhã. Andando de forma criteriosa e sóbria. O cristão precisa ser criterioso em todas as coisas e sóbrio. Meu querido, a escatologia nunca nos foi dada para a gente estar feito Nostradamus, querendo fazer conta, data. Não foi para isso não. A escatologia foi dada para mudar a nossa conduta e a nossa forma de andar hoje. Esse é o ponto. Quem vive olhando escatologia para querer fazer alguma previsão, já entendeu, já saiu de cara, já partiu errado. Porque esse não é o propósito. E nem sequer adivinhar nada. O propósito é para que, diante da perspectiva da volta de Cristo, é que nós possamos ter uma conduta sóbria. É isso que o texto quer. O cristão precisa ser criterioso em todas as coisas e sóbrio em todas as palavras e atitudes. A expectativa da volta de Cristo, do arrebatamento, não deve transformar ninguém em um sonhador preguiçoso ou um fanático zeloso. Tanto viver desatentamente diante da volta de Cristo, como marcar datas para o arrebatamento, estão em desacordo com a palavra de Deus. Em vez de você querer fazer parte da comissão de planejamento da comissão de planejamento da segunda vinda de Cristo, nós devemos, na realidade, mudar o foco. Queridos, muitos e muitos, ao longo da história da igreja, quebraram a cara com essa infantilidade de marcar datas. Isso está em desacordo com a palavra de Deus. E eu só digo uma coisa, nunca marque data. Por quê? Porque se você acertar, ninguém vai lembrar você, porque a gente vai estar lá na glória. Agora, se você errar, negão, ninguém esquece. Então você não tem nenhum motivo para entrar nessa. Mas aí Pedro vai dizer uma coisa a nós. Olha, Cristo está vindo, o fim está próximo. Veja o que é que ele diz. O que é que isso deve nos levar? Versículo 7, a parte final. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se a quê? A oração.
E sabe que a conexão que Pedro faz aqui é muito interessante, porque as nossas orações vão mostrar se nós entendemos isso ou não. O tipo de coisa que ocupa o nosso pensamento é o tipo de coisa que vai aparecer em nossas orações. Vocês já perceberam isso? Quando você ora, você acaba orando por aquelas coisas que estão cheias no seu coração. O tempo todo, aquelas coisas que, na verdade, chateiam, que incomodam e que te fazem perder o sono. O tipo de coisa que move o nosso coração e a oração, o tipo de coisas que nos leva a falar com os outros. E quem tem a mente de Cristo, na perspectiva de sua volta, de que o fim está próximo, eles sabem como orar e sabem que deve viver a vida de oração. Nós temos um culto maravilhoso de oração aqui, irmãos, nas quintas-feiras, onde nós, além de orarmos, nós jantamos aqui no Café da Comunhão. E tem sido um momento maravilhoso. Tem sido um momento terapêutico do ponto de vista espiritual. E nós precisamos, irmãos, nos voltarmos à nossa vida de oração. Quem tem em mente que o mundo vai chegar a um fim, precisa ter sobriedade e refletir e orar acerca das coisas que você tem em mente, que logo esse mundo vai passar e você vai focar mais nas coisas eternas e orar para que Deus dê sobriedade a você, dê discernimento a você. Porque nós não temos duas vidas para desperdiçar uma com coisas frívolas e a outra a gente diz, não, agora eu vou levar as coisas de Deus a sério. Não, Deus só deu uma vida a você. E ela deve ser gasta com Cristo e pelas coisas de Deus. Nós devemos orar por santidade, orar para que Deus nos enche do Espírito Santo, por esperanças, para que a igreja do Senhor se mantenha fiel. Nós devemos orar para que cada um de nós possa obedecer a Cristo no chamado de discipular as pessoas. Porque discipular as pessoas não é tarefa para pastor, é tarefa para quem é crente. Todo crente deveria estar discipulando alguém, instruindo alguém, também sendo instruído por alguém. Nós devemos orar por oportunidades para anunciarmos o Evangelho. Para tentarmos ganhar para Cristo. Ganhar, eu boto 1000 aspas nesses ganhar, né? Porque não ganha ninguém, é o Espírito Santo. Ganharmos pessoas para Cristo. Seriam essas coisas que deveriam estar movendo o nosso coração. Porque nós sabemos que não há salvação em nenhum outro, a não ser em Cristo Jesus. Se nós vivermos uma vida alerta, o resultado disso é que nós estaremos mais atentos a orar por missões, orar por povos não alcançados, orar por povos perdidos para que Deus envie a igreja dele para lá. Filhos dele como luzeiros, trazendo luz para os que estão em trevas. Orar por evangelismos aqui nesse lugar, nos nossos bairros. Você vai ter um entendimento mais profundo de como a vida anda. E isso faz a gente focar. Irmão, imagine você dizendo assim, olha, eu trabalhei tantos anos e agora eu vou realizar o grande sonho dos meus filhos e o meu. Eu vou levar todo mundo da minha casa, e eu me programei isso faz 5 anos para a Disney. E eu vou sair e vou viajar, e a conexão vai ser dali de Guarulhos, de São Paulo. E aí você leva a sua família, até as crianças lá, está todo mundo. E aí você está ali no aeroporto, tranquilo, tomando um cafezinho, conversando, os seus filhos olhando no celular, tal. Daqui a pouco o funcionário da empresa que você vai começa a anunciar, seja bem-vindo, voo tal, destino a Estados Unidos, e está saindo, destino tal. Vocês já viajaram, vocês sabem como é que é. Embarque, tal, guichê tal, aquela coisa toda. Aí imagina os filhos de vocês, dizem, pai, peraí, o embarque vai sair. Mas eu vou ali, eu vou comprar um lanche ali, eu vou... O outro diz, não, eu vou comprar uma coisa ali, mas daqui a pouco eu volto, vai ser rápido. Você diz, meu amigo, isso não é hora para fazer isso, não. O embarque já começou.
Acabou-se essa ideia de comprar um lanche, de comprar não sei o que, de comprar uma água. Não, não. O embarque foi anunciado. Não dá mais para ficar dando um passeio rapidinho ali, não. Agora é entrar ali e partir. Nós precisamos, porque o embarque começou. O que Pedro está dizendo, irmãos, é que o embarque já começou. E já está na hora de foco, agora é foco. A gente não pode estar vagando pelo terminal dessa vida de lá para cá e brincando e achando que sem direção, sem saber o que se passa. O foco é a nossa vida de oração, vai mostrar se entendermos isso ou não, se temos a mentalidade sóbria acerca do que está acontecendo, de onde estamos e do que está acontecendo nesse mundo e do que nos espera. Às vezes a nossa postura parece que nós estamos ébrios, embriagados com outras coisas que está tirando o nosso foco dessa grande verdade. Irmãos, estejam alerta, estejam em oração, não estejam ébrios, embriagados, mas sim atentos. E como nós nos portamos nisso? A Bíblia diz e nos chama a focarmos, por exemplo, nas nossas orações. Dedique-se às orações. Orações privadas, nas nossas orações comunitárias, como nós temos aqui, e especialmente nas quintas-feiras. Irmãos, esteja alerta, irmão. Talvez você não saiba nem se situar em que época, em que era nós estamos vivendo. Os filhos de Sacar no Antigo Testamento pediram a Deus: Deus, eu quero discernimento para enxergar os tempos que eu estou vivendo. Que você possa se situar da era, da época e em contexto histórico você está inserido, meu querido. Entenda o tempo. Reflexões tão importantes para o nosso tempo. E a gente tem que orar sobre essas coisas. Nós devemos examinar o nosso coração. Examinar os tipos de orações que nós estamos fazendo nesses últimos tempos. Porque ela vai mostrar se nós temos um coração centrado em nós mesmos. Um coração focado em coisas totalmente aleatórias e sem muita consequência. Ou nós estamos com um coração que sabe que falta pouco e que há muitas coisas importantes acontecendo. E veja que não é os nossos pequenos dramas, não que os nossos dramas não sejam dignos de atenção, mas a nossa falta de oração pelas coisas centrais, como o avanço do Evangelho sobre a terra, mostra nossa falta de discernimento nesses últimos tempos. A nossa falta de engajamento em missões e em evangelismo mostra que nós já estamos ébrios e embriagados. Assim como a nossa falta de oração, em geral na nossa vida, já mostra a nossa falta de sobriedade. Querido, se você não tem uma vida de oração, saiba que você já perdeu sua sobriedade faz tempo. As pessoas acham que uma pessoa que se debandou para o mundo, ele ali está se desviado. Não, aquilo ali, meu amigo, é apenas a consequência, o estourar do barril de pólvora. Nós nos afastamos de Deus no momento que nós já deixamos a vida nossa de oração. Ali, meu amigo, o esmeri foi desligado, ele está rodando, mas ele já está sem energia. Só está rodando o esmeri ali, ó. Porque o esmeri ele pode estar ali, mas se eu tirar ele da tomada, ele não tem mais energia, mas ele vai continuar rodando ou não. Se tem uma folha numa árvore lá viva, ela está recebendo nutrição daquele caule. Mas se eu arranco aquela folha, na mesma hora ela vai estar verdinha igual as outras, na mesma hora, mas ela já está morta. Já perdeu, já foi desligada. Agora, depois de um tempo, aquela folha vai começar a ficar amarelada, depois seca. Então, o que é que acontece? A gente
passa a morrer espiritualmente, não é quando a gente pula a cerca traindo a esposa, começa a fazer coisas de corrupção, quando a gente começa a fazer coisas que até incrédulo duvida. Não é, isso aí já é, irmãos, a carranca, a caveira que já está mostrando que o corpo estava morto, mas na verdade nós morremos quando nós fomos desligados da nossa vida de oração. Então, muitas vezes, irmãos, a gente já começou a viver uma vida não sóbria, uma vida ébria, no momento que nós já nos afastamos do lugar secreto de oração com o Senhor. E a gente começa vagando pelo terminal, um canto para outro, e o voo partindo, e a gente vagando, nem sequer sabendo do que está acontecendo. O embarque já foi anunciado, o voo já está preparando para sair. Enquanto isso, nós estamos no vagão, assim, brincando, dando risada. Deixa eu ir ali na loja, no McDonald's, e olhar ali as coisas, numa loja, na Duty Free, olhar os perfumes aqui. Não está entendendo. Não está conseguindo captar sequer o tempo que está inserido. Porque, queridos, quando nós estamos fora do nosso país, e nós estamos fora do nosso país, se você não acha que está fora do país, você já está mais perdido do que tudo, meu querido. Porque nós somos peregrinos. Quando a gente está fora do país, é muito fácil a gente ficar tão distraído com as coisas daqui, que a gente esquece que isso vai passar. Um cristão cuja vida está fora da vontade de Deus não tem êxito na oração. Talvez isso explique, meu irmão, por que é que nós não conseguimos orar. Porque a nossa vida já está fora da vontade de Deus. Irmãos, tem duas coisas que elas não conseguem funcionar. É uma vida de oração e uma vida de pecado. É uma coisa absurda. No momento que nós começamos a pecar, instantaneamente nós não temos força e nem queremos orar, porque é uma coisa que vai ser martelada em nossa mente. Então, a oração ela é um detergente e ela é uma água sanitária, uma cândida. Porque no momento que eu passo a orar, mesmo não querendo, porque a nossa carne não vai querer mesmo, a nossa carne odeia a oração. Interessante, na hora que eu passo a orar, imediatamente eu já começo a deixar aquele pecado premeditado. Eu começo a orar, eu paro de pecar. No momento que eu começo a pecar, instantaneamente, concomitantemente, eu paro de orar. É uma coisa absurda e surpreendente. Um cristão que vive descuidadosamente e sem sobriedade, não tem prazer na oração. Pedro já havia dito que se o marido não tratar a esposa direito, as orações dele são interrompidas diante de Deus. Nós já estudamos isso aqui, quando nós estudamos sobre o papel do homem no lar. Ele disse, olha, trata direito, porque Deus não atende não. Cortou lá o crédito da linha telefônica, já era. Você pode estar até orando, mas Deus diz assim, eu não respondo, brother. Agora ele está dizendo que se uma pessoa tem uma mente desordenada, ela não pode orar como convém. Irmãos, nós recebemos uma enxurrada de informações todos os dias por meio das redes sociais. É informação o tempo todo e todo o tempo. E se você não selecionar as informações que você vai nutrir para dentro, você vai ficar embriagado. É uma glutonaria. É uma mundiça que o nosso cérebro engole tudo. Está obeso o cérebro. E aí Pedro vai nos alertar de outra coisa nesse texto. É que os remidos são um povo que vive amando no amor de Cristo. E a gente precisa ser treinado nisso. É treinamento, irmãos. Amor é treinamento. Versos de número 8. Diz assim.
Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Acima de tudo, porém, tende amor intenso para com os outros, porque o amor cobre multidões de pecados, diz outras traduções. Pedro nos lembra que no reino de Deus nós somos marcados por o amor. O que é que Jesus disse? O mundo saberão se sois meus discípulos, se fizerdes o quê? Se amardes uns aos outros. Meus queridos, o povo aí fora que passa por aqui, eles não vão saber se nós somos discípulos de Cristo, se nós sabemos muito de Bíblia, e nós devemos saber. Se nós somos pessoas generosas, nós devemos ser. Mas, sobretudo, as pessoas vão saber que nós pertencemos a Cristo se nós amarmos uns aos outros. Júnior estava aqui comigo, o Jefferson também passou um camarada embriagado semana passada aqui. E aí ele voltou chorando. E ele disse, olha, não foi? Vocês são um povo diferente. Eu passo aqui e eu vejo, nas quintas-feiras, vocês aqui ao redor de uma mesa. Se amando, não foi? E vocês se amam e aquilo me chama a atenção. Um dia eu vou para essa igreja. Essa igreja é diferente. Ele disse, eu não estou dizendo para nós orgulhar que a gente precisa crescer. Mas o mundo sabe. E ele falou até que a gente se abraça, foi uma coisa assim. Ele disse, eu vejo vocês ficam aí tudo se abraçando. Irmãos, o cara foi um ímpio que disse aqui. Ele trabalha nesse mercado aqui de esquina. E ele disse assim, e começou a chorar, ele disse, eu acho isso tão bonito. Vocês tudo se abraçando ali, não sei o quê. É coisa de Deus. Isso é que Jesus disse, o mundo vai saber. Se vocês se amarem uns aos outros. Dentro do reino de Deus, nós somos marcados por amor. Amor intenso, amor fervente, amor fervilhante. Profundo, que cobre multidões de pecados. Quando Pedro diz que o amor cobre multidões de pecados, ele não está dizendo aqui que a gente deve ser negligente para pecados dos irmãos. Ele está querendo dizer que nós temos prazer na restauração dos irmãos. E em vez de expô-lo à vergonha para estar acusando, nós o chamamos e tratamos ele. É feito Noé que se embriagou e mostrou as partes íntimas. Os filhos foram lá e foram cobrir a nudez de Noé. O outro lá é que quis escarnecer e zombar do pai. Não é assim que se faz. O amor cobre multidão de pecados, porque o sangue de Jesus cobriu a multidão dos nossos pecados. Veja, irmãos, é possível uma pessoa amar sem ser um dos nossos aqui. Mas não é possível ser um de nós sem amar. Porque nós só existimos porque nós somos frutos do amor de Deus que foi derramado em nossos corações. Pela encarnação do seu Filho e derramado o seu sangue purificador dos pecados e perdoador de transgressões. Somos um povo que não existiria, a igreja não existiria se não fosse pelo amor. Se Deus não tivesse amado o mundo, Ele não teria dado o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele amou e o resultado do amor de Deus foi a cruz. A cruz é o emblema do amor de Deus. Nós estamos aqui juntos hoje, não é porque nós somos parecidos uns com os outros. Aqui não é o Lions Clubes, nem um motoclube ou uma torcida organizada que nós somos unidos por umas coisas semelhantes. Nós somos unidos aqui, irmãos, pela fé em Cristo, a fé que atua pelo amor. Talvez se não fosse a fé em Cristo, nós nem sequer seríamos conhecidos e nem amigos uns dos outros. Nós somos definidos não por etnia. Estamos aqui porque nós somos nordestinos. Não. E nem por barreiras geográficas. E nós estamos aqui nem por gostos pessoais. Nós somos definidos pelo amor de Deus derramado em nossos corações em favor de nós na cruz do Calvário. Então a marca do nosso povo tem que ser um povo conhecido por se amar, um povo conhecido por cuidar um do outro, um povo que tem amor e que imita Jesus. E o nosso amor deve ser reflexo do amor dele, especificamente por nós. E Pedro vai conectar esse amor do mesmo jeito que o amor de Deus por nós é conectado no perdão.
Deus nos amou e Ele fez o quê? Nos perdoou. Se nós devemos amar, nós devemos perdoar também. E por que Pedro diz isso? É porque Pedro sabe que na convivência entre os irmãos, na convivência entre os remidos, nós vamos machucar pessoas e nós vamos ser machucados com pessoas. Isso é normal. Isso não é um privilégio nosso. Paulo pegou uma briga com Barnabé por causa de João Marcos e eles se separaram. Depois ele achou que João Marcos era útil e chamou. Paulo e Pedro se desentenderam. Pedro estava dando de hipócrita, Paulo repreendeu ele na frente de todos. Lá em Gálatas está escrito isso. Então, nessa convivência do reino de Deus entre as ovelhas, meu querido, não pense que não vai ter conflitos e problemas, porque vai ter. Deixe dessa ilusão, porque isso é a vida cristã. Essa é a vida debaixo do sol. Vamos ferir e vamos ser feridos. Vamos falar algumas coisas que vai machucar e vamos escutar algumas coisas também que irão nos machucar. E Pedro, é inevitável. É inevitável. E Pedro diz assim, o amor cobre multidão de pecados, porque ele sabe que gente se reúne como igreja, aqui e acolá, como diz o Matuto, vai ser inevitável que nós não nos machucamos uns dos outros, isso é normal. No convívio do reino, às vezes um machuca o outro, sem perceber. Há discussões sobre um ponto correto ali, outra coisa ali, isso é normal. Irmãos, mas essa é a maneira de Deus trabalhar em nossas vidas. Existem mais de 50 mandamentos que não têm como ser cumpridos se não vivermos em comunidades. Amai uns aos outros, perdoai uns aos outros, suportai-vos aos outros, orai uns pelos outros. Não, você não faz isso sozinho, meu querido. Você só faz isso em comunidade. Só que quando nós não andamos de maneira sóbria e atenta, nós começamos a perder o sotaque dos céus. E um sotaque aqui da terra já começa a aparecer na nossa língua, que é produto do nosso coração já corrompido. Se tivermos aqui, por que aqui Cristo, começando por Deus lá no Antigo Testamento, dizia assim, pare todas as atividades de vocês e se reúnam para me adorar. E aí no Novo Testamento, claro, continua também, né? Por que aqui nós, e em todo o mundo, tem pessoas de Cristo, que elas param as atividades dela, para toda a correria e se reúnem para adorar. Isso é mostrar ao mundo, dizendo assim, olha, não existe nada mais importante para nós. O mundo pode estar funcionando de forma louca, mas nós paramos e vamos adorar o nosso Deus. Isso é uma prova, irmãos, do que é prioridade na nossa vida. Quando o povo de Deus se reúne e sai de suas casas, ele sai, isso é um ato de dizer assim, olha, não existe afazeres, não existe coisas mais importantes do que nós nos reunirmos para adorar o nosso Deus. E quando o povo de Deus se reúne para adorá-lo, Deus começa a moldar os seus corações, reabituar os seus amores, calibrar a fé dele, a fé nossa. E depois Deus diz, vamos para o mundo de novo. E aí descalibra, Deus diz, volte, porque durante a semana você já descalibrou de novo. Aí Deus vem aqui e calibra a gente. Para quê? Para que nós continuemos a manter as tradições da nossa cultura, a cultura dos céus, irmão. É por isso que aqui, ao nos reunirmos todos os finais de semana e durante a semana, nós estamos aprendendo a nossa cultura, a cultura do nosso país, a cultura do reino de Deus. É por isso que, ao nos reunirmos aqui, nós estamos aprendendo o nosso linguajar, um linguajar santo. É por isso que, quando a igreja de Deus se reúne em todos os lugares do mundo, é uma preparação. Deus está trabalhando no povo dele do que vai acontecer lá. Mas se tivermos aqui o nosso costume de sermos pessoas cheias de amor e perdoadora, toda a vida cristã vai ficar mais fácil. Se formos uma comunidade que é sóbria e atenta nas coisas de Deus, então saiba que a manifestação do amor de Deus no meio de nós vai ser visível a todos. Mas quando as pessoas veem um grupo de discípulos
gente que não é de fora, e aquela turma olha para aqui, eles têm que ver pessoas com uma cultura diferente, irmãos. Uma cultura que ele não enxerga nem dentro de sua própria casa. Uma cultura de amor, uma cultura de respeito, uma cultura de acolhimento e de socorrer uns aos outros. Porque esse é o propósito de Deus para a sua igreja. E aí, queridos, Pedro tem mais alguma coisa para nos dizer no verso de número 9. Ele diz assim: sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Tem uma outra característica que Pedro diz que é muito importante: hospitalidade. Irmãos, Romanos já falou de hospitalidade, sede hospitaleiros. Hebreus diz: olha, sejam hospitaleiros, porque pessoas hospedaram anjos sem saber em suas casas. A hospitalidade na igreja primitiva era absolutamente vital, importantíssima no aspecto da missão, quanto também no aspecto da vida comunitária. Hospedar os missionários cristãos era tarefa sumamente importante e tecnicamente fundamental para que o evangelho se espalhasse no mundo todo, porque não existia, irmãos, uma rede hoteleira de qualidade no primeiro século. Quando você estuda a história, você vai ver que as pousadas elas eram imundas. Além de imundas, elas eram imorais, imunda no sentido suja mesmo, cebosa, também de imoralidade e extremamente cara e poucas. Então, como era que os missionários iam continuar o reino? Pedro diz: abre as portas, os recebam e depois vai mandando eles, até eles chegar nos lugares que eles têm que chegar. Como não havia igrejas, porque se chegam muitos missionários aqui, a gente bota um colchão, bota aquilo, o ar-condicionado, eles ficam aqui. Se for muitos. Mas não existia essa estrutura que nós temos. As pessoas congregavam em cemitérios ou em cavernas, se tivesse sofrendo perseguição dos impérios, ou se não, elas congregavam, na maioria delas, dentro de suas casas. Era assim, as igrejas congregavam nas casas. As reuniões eram feitas em casas. A hospitalidade também era de extrema importância, fundamental para a vida comunitária. Então Pedro está dizendo que o cristão, o verdadeiro regenerado, o peregrino, ele abre não apenas o seu coração, mas ele abre também as portas de sua casa, para receber outros irmãos, para receber missionários. O cristão é alguém que tem um coração aberto, mas ele também tem a casa aberta. Esse terceiro ponto, os crentes são um povo mutuamente hospitaleiro. Sede mutuamente hospitaleiros. E Pedro diz assim, como Pedro sabia que ia ter crente que ia reclamar, que ia dizer assim: oxe, eu vou hospedar pessoas na minha casa, eu vou ter que me preocupar com comida, eu vou ter que me preocupar na minha rotina. Aí Pedro, sabendo que ia ter aqueles que iam reclamar, Pedro diz: faz isso sem reclamação. Porque, rapaz, receber essas pessoas, aí comer a feira aqui de casa, e eu vou ter que ter tempo, e eu vou ter que... Pedro diz assim: olha, tem um detalhe, sem murmuração. Pedro está trazendo aqui um assunto de hospitalidade muito importante. Paulo já disse isso em Romanos, o autor aos Hebreus também disse isso. A hospitalidade, irmãos, é você receber as pessoas na sua casa, oferecer a elas a sua casa, porque é assim que os cristãos fazem. Isso é tão importante, irmãos. Eu fui convidado pelo pastor da Piba de Atibaia. Claro que eu fiquei lá na igreja o dia todo, mas teve um dia que eu fui na casa de 2 senhores, lá num lugar bem bonito que eles me chamaram. E eles me receberam de uma maneira assim. E foram 20 pastores lá. E cada um membro de uma igreja recebeu um pastor em sua casa. Eu fui lá, fiquei com um casal de senhores na casa dele, e assim, eu fiquei assim, e eu vendo isso, e eu calado lá, eu digo: meu Deus, ver como é que eles cumprem a palavra. Eu pensando, né, que eu estou sendo hospedado aqui, e eu sei que isso é um mandamento da palavra de Deus. Então assim,
Isso é extremamente relevante. Isso é extremamente... Por exemplo, Júnior foi um exemplo disso. O carro quebrou, então eu estava de moto, e teve uma missionária que estava lá no Rio Purus, lá na Amazônia, trabalhando com indígenas. E eu fiquei responsável de pegar ela, que ela já estava vindo de lá, que ela ia ficar na casa de uns paquistaneses cristãos que moram aqui, na rua Gravatá, na Coab 2, Coab 1. E esses paquistaneses já saíram de lá porque foram perseguidos por causa de sua fé. E eu, claro, Júnior, pega essa missionária, leva ela lá. E Júnior levou lá na casa dos paquistaneses. E ela ficou aí, depois ela já foi embora, né? Já vai embora. Mas é assim que funciona, irmãos. É assim que funciona. É você hospedar pessoas em sua casa. Missionários que estão passando por aqui, você diz, olha, pode ficar lá em casa. Eu te dou o suporte. E é assim que funciona. Missionários que estão transeuntes por aí, ó, minha casa é sua, fica aí. É você dar esse suporte aos seus irmãos que estão trabalhando no reino de Deus. Irmãos, nós devemos fazer as pessoas se sentirem à vontade em nossa casa. Fazer todo mundo se sentir à vontade, não só aquelas pessoas que você gosta, que faz parte da sua roda, da sua panelinha, não. Mas todos, não só para aquelas pessoas que têm facilidade, mas na verdade, irmãos, pessoas, a palavra no grego aqui, receber estrangeiros, é a ideia de receber pessoas de fora. É o contrário da xenofobia. O que é a xenofobia? A xenofobia é detestar pessoas que estão vindo de fora. Esses estrangeiros estão aqui, esses venezuelanos tem que botar para correr. Cristo não pensa assim não, irmãos. Não pensa assim. Nós devemos evangelizar essas pessoas. Nós não devemos ter raiva de estrangeiros que vêm. Nós devemos acolhê-los com amor. E aí Pedro diz assim, olha, sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Nós devemos ter a casa aberta, o coração aberto. A hospitalidade, irmãos, é um ensinamento de Deus para nós. E aí eu quero ver o versos 10 e 11, para fechar com vocês. Pedro diz assim, olha, cada um, versos 10, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Irmãos, você tem um dom que Deus lhe deu. Você não conquistou esse dom. Deus deu um dom a você. Agora você deve orar para descobrir qual é o seu dom. Porque Pedro está dizendo aqui, olha, cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros. O dom que Deus lhe deu, irmãos, nunca é para você se aparecer. Dom é para serviço, não é para ser visto. Tem pessoas que usam o dom para ser visto, para ser notado, para ser percebido, como se o dom fosse uma plataforma para ele aparecer. Não, dom é para serviço, meu amigo. Não é para ser visto. Quando Deus dá um dom de pregação, de ensinar alguém, não é para ele ficar com aquilo para ele. Não, Deus diz, olha, isso aqui é para minha comunidade. Para que você sirva a minha comunidade. Quando Deus dá um dom de louvor a um camarada, ou a uma pessoa, é para que aquela pessoa edifique a igreja, não é para ela. É para a igreja. Todos os dons não é para você, meu querido. É para você exercer para o próximo, para a comunidade. Deus nunca dá um dom visando ele, a própria pessoa, apenas de maneira egoísta, para ela reter. Não. Um dom para ser retido não é do propósito de Deus. É para ser partilhado. E Pedro diz aqui, cada um exerça o seu dom. Todos da igreja de Cristo têm um dom, irmão. Alguns têm mais de uns dons. Ninguém tem todos os dons e ninguém não tem nenhum dom, entendeu? Ninguém tem todos os dons, Deus não vai fazer isso. Porque a ideia de Deus é de reciprocidade, de um servindo ao outro. Mas também não tem ninguém na comunidade que não tenha um dom. Você tem, meu amigo. Você tem que saber se o seu dom é de ensino, de aconselhamento, se é o seu dom de contribuição, se o seu dom é de serviço, de parte administrativa. Tem.
de socorrer o necessitado. Cara, você vai ter um dom. Não tem para onde correr. Isso é um fato. Nós precisamos servir uns aos outros, irmãos. É assim que funciona. De acordo com o dom que nós recebemos de Deus. Nossa vida deve deixar de ser egoísta. Porque se Deus lhe deu um dom, meu amigo, é para você servir. Nosso propósito é abençoar os outros. E edificar o povo de Deus. O que é que adiantaria eu estudar e não passar para ninguém? Serve de quê, meu irmão? Só para eu me inchar? Não serve de nada. Isso não glorifica a Deus. E eu sei muito bem disso. É para servir a igreja. E você também. Deus lhe deu um dom, meu amigo, é para que você exerça ele aqui, para nos abençoar. Nosso alvo é a glória de Deus. A exaltação de Cristo. E a edificação da igreja. Então o cristão é uma pessoa que tem um coração aberto, a casa aberta, e ele tem as mãos abertas para servir. As mãos que eu estou usando é de maneira metafórica, é mão, no sentido de serviço. O cristão é alguém que é discípulo de Jesus. O Senhor de todos se tornou servo de todos. Portanto, meu amigo, você está esperando o quê? Sirva? Está esperando o Cristo vir? Não entendeu ainda não? Você tem que servir, meu amigo. Um crente que não trabalha, ele dá trabalho. Um crente que não trabalha no reino de Deus, ele só dá trabalho. O cristão é alguém que é discípulo daquele que se fez servo, veio ao mundo para ser servido, veio ao mundo para servir e não para ser servido. Usou a bacia e a toalha como os seus distintivos. Cada cristão deve colocar o dom que recebeu a serviço de todos. Receberam dons, os cristãos se tornaram dispenseiros da graça. E Pedro diz aqui, olha, cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros. Porque quando eu sirvo aos outros, eu estou servindo a Deus. Ou vocês acham que ao ministrar a palavra, ao servir aqui, porque isso é serviço, irmãos, isso daqui é serviço. Ministrar a palavra é serviço. E eu sei que ao servir vocês, eu estou servindo a Deus. É assim que funciona. Cada cristão deve colocar o dom que recebeu de Deus, o serviço a todos. Se tornaram dispenseiros da graça. E aí o versos 11 ele diz assim. Se alguém fale, façam como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, façam com a força que Deus provê. De forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante a fé em Jesus Cristo. Ele está trazendo aqui de dois tipos de diaconia. Lembra da palavra diaconia, diáconos, é servo, certo? É ministro. E ministro é nesse sentido que a gente coloca, olha, é o ministro da fazenda, ministro de Estado. Não, ministro é servo. Essa é a palavra ministro. Servo, aquele que serve. Não carrega status, pelo menos no conceito bíblico. E tem a diaconia da palavra, que é isso que os mestres, os que ensinam, os pastores fazem. E tem a diaconia das mesas, é assim que a igreja está dividida. A diaconia da mesa é aquele que serve no sentido que não seja da palavra, mas serve nos outros ambientes. Aqui, diaconia, servindo aqui a igreja, a comunidade, na estrutura, nos irmãos. É esse momento. Então, quando ele diz assim, aquele que fale, aquele que, se alguém fala, faça com que transmite a palavra de Deus, ou seja, algumas traduções trazem os oráculos de Deus. Os oráculos é a palavra de Deus, é a mesma coisa. Então ele está dizendo assim, alguém que ministra, tem o dom de pregar, de ensinar. Faça isso, não da sua própria cabeça, faça isso de acordo com a palavra, ministre a palavra de Deus. Irmãos, quem não vive para servir, não serve para viver. Um homem, um pai de família que não serve, não serve. Um pastor que não serve, não serve. Um líder que não serve, não serve. Ou seja, não presta. A vida, irmãos, foi feita para servir. Nós não fomos feitos e nascemos para viver. Nós fomos feitos e nascemos para conviver em conjunto.
ser humano, na sua estrutura, ele não foi feito para ficar sozinho. Tem uma amiga que, nesse momento, está em Fernando de Noronha, lá de São Paulo, mandou uma mensagem: se eu fui invitado a viajar sozinho, estou tão triste aqui, eu queria estar com alguém, estou aqui em Fernando de Noronha. Eu digo, minha amiga. Aí eu disse assim, eu olhei assim, eu digo, lá em Fernando de Noronha reclamando. Aí eu coloquei assim, eu digo, é bom ter solitude, minha irmã. É bom você ter momentos de solitude, eu gosto de tudo. Mas entenda que a nossa estrutura não foi feita para conviver. Esses bons momentos você está aí, mas você queria que tivesse pessoas especiais ao seu lado. Ela disse, eu nunca mais vou viajar sozinha. Mas o que eu estou querendo dizer, irmãos, é que nós temos que entender que a nossa vida é a vida de serviço ao próximo. Nós somos feitos para viver, para servir. E a gente vai servir, gente. A vida é servir. Você serve ao seu patrão. Se você for seu patrão, você é servo dos seus clientes. Você vai ser servo do seu filho. Nós devemos servir. E servir o próximo da melhor maneira. Servir sua esposa, servir seu marido, servir o seu filho, servir o seu pai. O pai, depois que envelheceu, os filhos é que tem que servir a ele. Não jogá-lo em um abrigo. Mas servir os pais. Servir os irmãos. Uma vida que não serve é uma vida pequena. Uma vida que não serve, não presta. Nossa igreja seja uma igreja atenta, sóbria, esperando que o fim de todas as coisas já está com prazo de validade para acabar. Por isso que nós dizemos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus.